Janela de transferência à flor da pele. Eu tô com alguns nomes aqui que o Vasco está negociando, tanto para contratar quanto para mandar embora. Então, bora falar disso no vídeo. Cara, foi anunciado o segundo reforço do Vasco na temporada. O nome do jogador é Alan Saldívia, é um zagueiro do Colo-Colo. Ele é um zagueiro de 23 anos, considerado um zagueiro forte e rápido, com boa saída de jogo. Os seus pontos principais são realmente jogar com a bola no pé. A gente precisa ver até que ponto ele consegue auxiliar o time na defesa, na marcação, no 1x1, se ele consegue ser melhor do que o Cuesta e do que o Robert Renan nesse quesito. Mas sem dúvida nenhuma, pelo que a gente viu do jogador, é um reforço interessante para compor o elenco do Vasco. A gente viu que na temporada passada o Vasco teve muita dificuldade com o elenco, e esse jogador que está vindo do Colo-Colo, que é jovem, que é promissor, chega no Vasco para poder trazer um pouco mais de respiro e um pouco mais de tranquilidade. Se a gente tiver algum zagueiro suspenso, ele vai conseguir entregar certa qualidade e rendimento à zaga do Vasco. Outro reforço que pintou e foi confirmado no Vasco, Juan Rojas, do Monterrey. Cara, ele é um meia, também de 23 anos, também vem por empréstimo. O Vasco tem adotado essa estratégia de trazer jogadores por empréstimo e fixar uma taxa para poder ser comprado até o final. Então o Vasco provavelmente vai, no final do contrato, vai ficar com o jogador, mas até o momento é um empréstimo. Esse jogador, que também tem 23 anos, é um meia do Monterrey, do futebol mexicano. Ele não é muito famoso pelos seus números, não é um jogador com muitas estatísticas, com muito gols e assistências, mas ele é reconhecido por participar muito do jogo. É um meia rápido, é um meia que tende a trazer mais velocidade, que pode ser um contraponto ao Coutinho, que joga muito com a bola no pé, tem muita qualidade, mas é pesado. Hoje não consegue levar muita velocidade e até tem a capacidade de atrasar um pouco alguns contra-ataques do Vasco. O Rojas tem essa capacidade de tentar fazer ligações rápidas, mas também carregar um pouco a bola em transição e velocidade. Cara, o Vasco na temporada passada basicamente só tinha dois jogadores de velocidade, que eram o Gomes e o Ryan. Talvez ali o Davis, mas agora esse jogador pode ser importante para poder trazer um pouco de mobilidade e mais opções ali para o Diniz nessa temporada. Outro nome importante não está chegando, mas houve uma prorrogação do contrato do Cuesta. O Cuesta teve o contrato prorrogado por mais um ano, contrato de empréstimo. É um zagueiro importante, muita gente criticou ele pela final da Copa do Brasil. A gente fica puto, eu fico puto, mas é um zagueiro que sem dúvida nenhuma tem qualidade. Cara, no 1x1 ele é muito forte, ele marca muito bem e é bom pelo alto. Lembrando que a gente também tem que entender que a falha do jogador não vem só dele, vem da parte técnica. Então, como o Diniz joga com um time muito para cima, muito adiantado e a zaga muito lá em cima, muitas vezes com o zagueiro armando o jogo, é óbvio que o zagueiro vai tomar a bola nas costas. E ele, por ser um zagueiro mais forte, tem um pouco menos de velocidade. Então não é culpa dele ou falha técnica ou ele é ruim. Ele é bom, muito bom. Um dos melhores zagueiros que eu vi no Vasco nos últimos anos. Mas o esquema do Diniz acaba prejudicando bastante o Cuesta, mais do que o Robert Renan. Outra negociação que pode estar pintando no Vasco é a saída do Verratti. Cara, tá pintando nas últimas semanas que o Verratti pode sair do Vasco. Um pouco que pode dificultar essa negociação, o salário do Verratti, que é alto. Na minha opinião, o Verratti já meio que deu no Vasco. Eu sou muito fã do Verratti, gosto dele, é raçudo, representa a torcida. Mas é um salário alto, é um jogador que não contribui tanto com a bola. Na minha opinião, o Vasco não pode depender de um centroavante que mata contra-ataque e que não consegue, no mínimo, segurar a bola no pivô para entregar para um ponta. A gente precisa de opções e o Bruno Gomes... É Bruno Gomes? O Bruno Gomes, que está jogando a Copinha, é um centroavante um pouco mais interessante que tem essa capacidade, cara. A gente tem que ficar de olho. Outra negociação que pode estar pintando no Vasco, cara, é um atacante do Palmeiras. O Vasco tem monitorado o atacante Bruno Rodrigues do Palmeiras e tá de olho aí. Essa negociação esfriou um pouco. Não dá para dizer que o Vasco tá muito acertado com ela, mas houve uma comunicação e os dois clubes têm uma boa relação que pode facilitar a negociação para o Vasco. Não é um jogador para mudar o patamar do time. A gente já falou de Luciano aqui, do São Paulo. A gente já falou de Ganso aqui. A gente já falou de outros jogadores como o Davidson. Eu acho que ele está abaixo desses jogadores, mas sem dúvida pode contribuir. Outra negociação que pode estar pintando, e essa é muito prejudicial na minha opinião, cara.
a gente pode estar falando da saída do Lucas Piton. O Lucas Piton basicamente se acertou com o Besiktas, mas o Besiktas tem outras opções de laterais na frente dele e que já são europeus, que caso a negociação com outros fique para frente, o Piton ficaria, mas já existe um acordo entre as partes e o Piton poderia sair do Vasco. Eu vejo muita gente falando que é bom o Piton sair do Vasco, cara, mas eu vou lembrar para vocês, o Piton é um dos laterais com o maior número de assistência do campeonato. O Piton é um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro. Lembrando disso, o Piton é melhor do que alguns laterais dos nossos concorrentes aqui do futebol carioca. Então, a gente precisa entender que, apesar do jogador ter dificuldade na defesa, isso não torna ele ruim. Também é responsabilidade do técnico identificar a fraqueza do jogador e ou melhorar ele, ou armar um esquema em que ele consiga ser protegido e a gente só use dos pontos positivos dele. E, tirando isso, cara, o Vasco tem focado muito, como vocês percebem, no futebol exterior. Tá? O Vasco não tem olhado muito para jogadores que jogam aqui no Brasil, ele tem olhado muito para fora. Isso é influência do Admar. O Admar Lopes é português, tem experiência na Europa e vai focar em negociações com quem ele já teria alguma comunicação. Então é muito mais provável que o Vasco invista em jogadores europeus, em jogadores estrangeiros ou brasileiros jogando na Europa. Tá? A gente vai ter saída de estrangeiros que estão no Vasco, a gente vai provavelmente ter uma saída do Garré, a gente já teve a saída do Jean David, Maurício Lemos não renovou, então tem vários jogadores que provavelmente vão deixar o Vasco, estrangeiros, e vão abrir vaga para mais estrangeiros no clube, que é o perfil de contratação que o Admar tem focado nessa janela. Se você quer saber de mais contratações e negociações que o Vasco está por dentro, se inscreve, curte e comenta. Eu vou investir muito em criar mais vídeos como esse, mas eu preciso do seu apoio e do seu like para a gente ter mais vídeos falando sobre o mercado da bola do Vasco. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.